Vamos começar? Vamos começar. Eu vi que o senhor teve primeira participação política como vereador em 1989, certo? Também estudando aqui um pouquinho da história e da formação do senhor, eu vi que o senhor é formado em administração e economia. Queria que o senhor comentasse um pouquinho Tá bem. a partir de quando que renda básica virou uma das suas bandeiras, como é que foi, como é que chegou na tese, depois chegou no livro. Muito bem. Então, primeiramente, muito bom dia, Mariana Amanda Gomes e o João Vitor e também a Ana Maria do Amaral. Está meio apagado que Ana Maria Pérez do Amaral, perdão, e João Vitor Antunes Lopes. Então, é uma alegria para mim participar deste diálogo com vocês que estudam administração pública na Unicamp e que estão fazendo uma pesquisa para o seu curso de políticas públicas no Brasil. Então, um pouco da minha formação. Eu sou o oitavo de 11 filhos e filhas de meus pais, Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy. Eu nasci em 21 de junho de 1941, completei 79 anos em 21 de julho último, e meus pais me proporcionaram uma formação muito positiva. Eles eram muito católicos, cristãos, me deram exemplos muito importantes. Costumavam sempre dizer da importância de estarmos todos filhos e filhas unidos e solidários, fraternos, mas que tais valores deveriam também valer para além dos muros de nossa casa. Eu nasci na Alameda Casa Branca, com a Alameda Santos, aqui em São Paulo, ali diante do Parque Siqueira Campos. Era uma ótima casa, e meus pais incutiram em mim exemplos importantes, e eu estudei na Escola Nossa Senhora das Graças, que ficava na Rua Maranhão, hoje fica na Rua Tabapuã. Fiz lá desde o jardim de infância até o 4º ano primário, e depois fiz o admissão e o ginásio científico no Colégio São Luís. Ambos eram colégios católicos, né? Depois fiz administração de empresas na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Depois de trabalhar um ano e pouco no escritório Suplicy de meu pai, que era um corretor bem-sucedido, por toda a minha... Como menino, como adolescente, comecei a me interessar muito pelas questões que via de dificuldades do Brasil tão desigual, pensando no que poderia ser feito para modificar isto. Quando conheci as vidas de Galileu Galilei, de Nicolau Copérnico, me entusiasmei de estar procurando saber a verdade, que é uma coisa humana, e então comecei a me interessar sobre o que era o capitalismo, o socialismo, o comunismo, o marxismo. Aos 21 anos, eu também era um bom esportista, e desde menino jogava futebol, basquete, vôlei, natação, os esportes os mais diversos, e
inclusive no acampamento Paial Grande, onde eu estive dos 8 aos 12 anos, em temporadas lá de verão. Eu pratiquei boxe, fui campeão da minha categoria, e dos 15 aos 21 anos também treinei boxe. Aos 21 anos participei, em 1962, do campeonato de estreantes da Gazeta Esportiva. Fui até a semifinal, mas foi um aprendizado muito bom, também me tornando amigo de pugilistas e tudo. Treinei com pessoas, campeões como Abramo Souza, Éder Joffre, Paulo de Jesus, Fernando Barreto e outros. E na convivência com pessoas que treinavam boxe, tive também muito aprendizado. E então, em 1966, depois de surgiu na Fundação Getúlio Vargas, onde eu havia estudado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, um concurso para ser professor de economia. E eu, então, disse aos meus pais: olha, eu gostaria de fazer este concurso, porque se eu passar, vou poder fazer um mestrado, doutorado em economia, e eu queria saber mais sobre isso. Então, veja bem, meu filho, se é o que você quer, porque ser professor não vai necessariamente lhe dar o padrão de vida que você está acostumado, mas se for o que vai lhe deixar feliz, eu vou lhe dar todo o apoio. E então, eu fiz o concurso, passei já em agosto de 96, segui para a Michigan State University, que tinha um convênio com a FGV em São Paulo, e lá eu fiz um mestrado em economia e já fui conhecendo muitos dos instrumentos de política econômica, não é? E daí eu voltei, lecionei por 2 anos, depois voltei para Michigan State, outra vez, de 70 até primeiro semestre de 73. Durante esse período, eu também recebi um scholarship na Universidade de Stanford, onde eu tive 1 ano e um trimestre de estudos no que eu queria, e preparando também a defesa da minha tese para Michigan State. Cheguei a ser convidado para dar um curso sobre economia brasileira lá, e no segundo semestre de 73 voltei com um doutorado. Tinha feito uma tese sobre os efeitos das mini desvalorizações da taxa de câmbio sobre a economia brasileira, estudando as relações com o exterior e os efeitos sobre a economia e o que acontecia com a taxa de câmbio. E depois obrigado, filho. E aí eu dando aulas de macroeconomia, microeconomia, desenvolvimento econômico, economia internacional e economia brasileira. E aí comecei também fui convidado para escrever artigos de economia sobre política econômica na Última Hora, depois na revista Visão. Por 1 ano fui editor de economia, sempre combinado com dar aulas na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. E daí, em 76 até 80, eu fui convidado para ser redator de assuntos
assuntos de política econômica na Folha de São Paulo e escrevia 3, 4 artigos por semana sobre o que acontecia. E, em 1976, um grupo de amigos me disse: olha, nós estávamos pensando lá quem é que pode ser candidato em 1978. Eu tinha ajudado a campanha de Flávio Flores da Cunha Berrenbach a ser eleito vereador em 1976. E quando disseram para mim que meus artigos estavam sendo muito lidos, que seria bom eu pensar em ser candidato, eu fui então conversar com pessoas como Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Plínio de Arruda Sampaio, Chopin Tavares de Lima. O que é ser um representante do povo? E me interessei. Existia a Arena e MDB. Me inscrevi no MDB, que era oposição ao regime militar, né? E em 1978, pela primeira vez, eu fui candidato e eleito deputado estadual pelo MDB. Portanto, não foi em 89 que eu comecei, João Vitor, foi em 78, primeira vez eleito, 78 mil votos, acho que fui o segundo mais votado. E aí, por exemplo, era 1976 e eu, certo dia, um jovem quartanista de economia que estudava na Fundação Santo André, lá no ABC, e era assessor de política econômica da direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo de Diadema, disse ao presidente Lula do sindicato, era agosto de 76, olha, hoje vai falar na minha classe aquele professor Eduardo Matarazzo Suplicy, que escreve na Folha, você não quer assistir? E o Lula foi. E então eu ali fiz uma palestra sobre como é que a economia brasileira crescia bastante, mas com concentração de renda e de riqueza, e transmitir aos estudantes que, quando eles, porventura, se tornassem economistas e ministros da economia, de planejamento, da fazenda e tudo, que eles deveriam estar não apenas dialogando com os empresários, como costumavam fazer os ministros da época, mas também com os trabalhadores que seriam afetados pelas decisões de política econômica e outras coisas que eu falei. Eu tinha visitado a China como um jornalista de economia convidado com um grupo de 3 economistas que foram os primeiros a visitarmos a China, a República Popular da China. Isso foi em abril, maio de 1976, e era 6 meses antes da morte de Mao Tse-tung. E então também falei das coisas que eu tinha visto na China e tal. E quando terminei a palestra, eu falei, bom, agora se quiserem fazer perguntas, comentários. Então o Lula levantou a mão e fez uma série de observações e perguntas. E aí o professor lá atrás disse, o que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui um perigoso líder sindical? E o Lula, então, ficou um pouco sem graça, saiu da sala. Eu acabei de responder a todas as perguntas e, quando terminei, estava o Lula e o Devanir Ribeiro, também diretor do sindicato, que tinha vindo com ele. Estavam lá no pátio da fundação
Santo André e conversamos bastante. E ele me disse: venha lá nos visitar, vamos continuar a conversar. E assim eu passei a dialogar bastante com ele e interagimos a ponto de, quando eu lancei um livro denominado Compromisso, de meus artigos na Folha de São Paulo, 2 semanas antes de estar 2 semanas antes das eleições de outubro de 78. Então, eu convidei, por sugestão do Caio Graco Prado Júnior, que era editor da Brasiliense, e também do Cláudio Abramo, fizemos um diálogo convidando 2 líderes sindicais, o presidente Lula e o secretário do Sindicato dos Padeiros, Afonso de Souza, para um diálogo comigo no calçadão da Rua Barão de Itapetininga, em frente à livraria. Pusemos 3 cadeiras assim na rua e umas 200 pessoas se aglomeraram e assistiram o diálogo com o povo. E neste diálogo, esse diálogo foi gravado, foi publicado no folhetim da Folha e também no Leia Livros. E daí esse diálogo está publicado aqui neste livro, Renda de Cidadania, Saída pela Porta, um diálogo havido, portanto, em setembro de 1978, e segundo um diretor do sindicato, Oswaldo Vargas, que depois foi secretário de Relações de Trabalho do governo Lula, este diálogo foi o primeiro em que o Lula formulou a ideia da formação do Partido dos Trabalhadores. E por isso está aqui como um documento histórico no meu livro. Bem, e durante o tempo que eu fui deputado estadual pelo MDB, então passei a ter assim, uma interação forte, ora com os metalúrgicos, com os professores, com os lixeiros, em épocas em que fizeram reivindicações e greves para conseguir melhorias de salários e assim por diante, e também preocupado sempre com a observância dos direitos humanos, quando menores na FEBEM, hoje Fundação Casa, eram maltratados, né? Então, obrigado. Eu, por vezes, fui lá visitá-los e ver o que é que estava acontecendo, e por estas preocupações, quando o Lula e mais 12 sindicalistas foram indiciados na Lei de Segurança Nacional em 1979, eu fiz uma entrevista com os 13 sindicalistas e fiz um pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa sobre a história dos 13 sindicalistas indiciados na Lei de Segurança Nacional. E por todas aquelas ações que aconteceram no meu primeiro ano de mandato, quando chegou o segundo semestre de 79, o governo Geisel, o governo militar, extinguiu a Arena e MDB, e então aquelas pessoas que estavam formando o Partido dos Trabalhadores convidaram a mim e mais 5 deputados estaduais eleitos pelo MDB para
participarmos da fundação do Partido dos Trabalhadores, e então, em 10 de fevereiro de 1980, eu, com estes outros 5 deputados estaduais, estávamos ali no Colégio Sion, na fundação do Partido dos Trabalhadores. E então, em 82, eu fui eleito deputado federal pelo PT, e daí, em 85, indicaram-me para ser candidato a prefeito, quando Jânio Quadros foi eleito, Fernando Henrique foi segundo, eu fui o terceiro. Jânio teve 37, Fernando Henrique 34, e eu tive quase 20%. E daí, em 86, indicaram-me para ser candidato a governador, quando Orestes Quercia foi eleito, segundo Antônio Arimir de Moraes, terceiro Paulo Maluf, eu fui o quarto, e daí, não tendo sido eleito, eu voltei para ser professor tempo integral. Eu sempre continuei lecionando na GV, e eis que então voltei a trabalhar tempo integral na GV, 77, em 87, 88, e aí, então, em 1988, o PT sugeriu a mim que tal você ser candidato a vereador para ajudar na eleição da Luísa Erundina, que havia sido a minha candidata a vice-prefeita em 85, e eu aceitei e fui eleito vereador com 201 mil votos, 5 vezes mais que o segundo colocado, e por causa disso elegeram-me presidente da Câmara Municipal. E eu, então, coloquei em prática ali a norma: a transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. E aí, por tudo que aconteceu em 1990, o próprio Lula e o PT me disseram: você está muito bem na opinião pública, seja o nosso candidato ao Senado. E eu, então, pela primeira vez, fui eleito senador em 90, com 4 milhões, 200 e tantos mil votos. E daí, eleito novamente em 98, 6 milhões, 600 mil votos, e novamente em 2006, com 8 milhões e 900 mil votos. E aí, em 2006, né? E depois, em 2014, eu fui novamente candidato, mas aí não eleito. Daí, em 2015, fui convidado pelo prefeito Fernando Haddad para ser secretário de Direitos Humanos. Daí, em março de 2016, eu perguntei a ele: você prefere que eu seja candidato a vereador para te ajudar? Ele era candidato à reeleição. Ou que eu seja secretário até o final do ano, que eu estava fazendo um trabalho com muito ânimo e tudo. Mas ele, então, que bom, seja nosso candidato a vereador. E em 2016 eu tive, então, 301.446 votos, a maior votação para um vereador na história de São Paulo e do Brasil. E aí disseram que seria bom eu voltar para o Senado. Em 2018, fui candidato outra vez, estava liderando as pesquisas de opinião,
até a véspera da eleição. E o Ibope, por exemplo, na sexta-feira anterior, disse que eu estava em primeiro lugar, com 20% dos votos. Em segundo lugar, o Major Olímpia Mara Gabrilli, com 14%, e que tinha 2% de margem de erro, o que significava que se eu descesse 2 e eles crescessem 2, ainda assim eu teria ganho. Mas eu acho que houve um tal impulsionamento das chamadas fake news contra a minha pessoa que eu acabei perdendo a eleição, mas continuo vereador e até e neste ano eu era pré-candidato a prefeito de São Paulo, mas quando chegou no penúltimo debate entre os pré-candidatos, éramos 7, eu disse que preferiria agora, então, deixar de ser pré-candidato a prefeito e dedicar-me inteiramente, com toda a energia, para que seja instituída a renda básica de cidadania no Brasil e então é isso que eu tenho feito. Vereador, se você pudesse comentar um pouco para a gente também o que consiste na renda básica, né? Por toda essa questão durante a pandemia ter voltado à tona. Antigamente era muito falada por veículos mais com uma ideologia de esquerda, agora até mesmo políticos de direita, de centro, como o José Serra tem falado sobre. Se você puder falar um pouco o que consiste, por favor. Então, em meus estudos de economia, eu sempre procurei me interessar sobre quais aqueles instrumentos de política econômica, que é o tema dos seus estudos, que possam elevar o grau de justiça na sociedade, como fazer com que o Brasil seja uma nação mais justa, mais igualitária, com direitos iguais para todos. E, dentre outros instrumentos, eu conheci a garantia de uma renda mínima, primeiramente através de um imposto de renda negativo. E quando foi 1990 e eu fui eleito senador, alguns amigos conversando comigo: o que você vai apresentar? Eu falei: eu estou pensando em apresentar a proposta da garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. E todos acharam uma boa ideia, dentro do PT também. E eis que, então, em abril de 1991, eu apresentei uma primeira proposta de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta, se ela não recebesse ao menos 45 mil cruzeiros da época, equivalentes a $150 por mês, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. E a proposta foi bem aceita. O senador Maurício Correia foi o relator, sugeriu que fosse instituída ao longo de 8 anos, primeiramente os 60 anos ou mais, depois de 55 anos ou mais, no terceiro ano, 50 anos ou mais, e assim por diante. E em 16 de dezembro de 91 foi aprovada por todos os partidos no Senado, foi para a Câmara, recebeu o parecer favorável do então deputado federal Germano Rigoto, do MDB, depois governador
do Rio Grande do Sul, mas em agosto de 91, numa reunião de economistas simpatizantes do PT, quando eu expliquei a proposta, o professor José Márcio Camargo, da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ponderou a mim e aos grupos que seria bom começar a garantia de uma renda no Brasil, mas seria bom começar pelas famílias carentes desde que as suas crianças estivessem frequentando a escola, porque um dos maiores problemas brasileiros era o número tão grande de famílias em que os pais, não tendo como dar de comer em casa, resolviam colocar as suas crianças para trabalharem desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade. E se provêssemos, e daí quando chegavam à idade mais adulta, não tinham assim um conhecimento para conseguir um trabalho que lhes desse uma melhor remuneração. E então, só fazer um intervalo aqui. É 11 horas, né, filho? Sim. Tá bom. E então, eu tenho até 11 horas, tá bom? Só para... Tranquilo. E então, se provêssemos uma garantia de renda às famílias carentes, desde que as suas crianças estivessem indo à escola, iríamos cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu sobre isso em 91 e 93, em artigos na Folha de São Paulo. E quando foi de 1994 para 95, o governador eleito pelo PT, Cristóvão Buarque, no Distrito Federal, e também o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, de Campinas, do PSDB, ambos iniciaram programas de renda mínima associados à educação, e este exemplo frutificou em Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul, dezenas de cidades pelo Brasil, e no Congresso Nacional surgiram diversas proposições, pode pegar os jornais se quiser, diversas proposições para que a União viesse a financiar projetos de garantia de renda mínima associados à educação. E quando foi em 94, quando esteve no Brasil o professor Felipe Vampares, que é o fundador da Basic Income Earth Network, é autor desse livro que eu muito recomendo a vocês, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre, uma economia sã, do professor Felipe Vampares e Yannick van der Bort, com o meu prefácio. Você já conhece esse livro? Então, não, esse ainda não. Não conhecia esse também. É da Cortez Editora e Fundação Perseu Abramo, as mesmas editoras do meu livro, e é o melhor livro sobre o tema. Eu recomendo muito para vocês, tá bom? E então, Felipe Vampares tinha vindo ao Brasil fazer palestras em 94, sabendo que eu tinha apresentado a proposta de garantia de renda mínima, me convidou para que eu comparecesse ao 5º Congresso Internacional da Basic Income, que antes se chamava European Network, depois tornou Earth Network. E eu estive em Londres e comecei a saber melhor do conceito da renda básica incondicional. E quando o Felipe Vampares veio outra vez ao Brasil fazer palestras na USP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Eu, então, pedi ao presidente Fernando Henrique Cardoso, como senador, uma audiência, né? E também com o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, e um dos deputados que tinham apresentado o projeto, Nelson Marquesan. E, então, neste diálogo de uns 50 minutos no Palácio do Planalto, Felipe Vampares explicou ao Fernando Henrique Cardoso que o objetivo maior seria um dia termos a renda básica incondicional para todos, mas iniciar a garantia de uma renda relacionada às oportunidades de educação significava um investimento em capital humano e que era muito positivo. E, então, Fernando Henrique deu o sinal verde para que o Congresso Nacional aprovasse a Lei 9.533, que iria, pela qual a União financiaria em 50% os gastos dos municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação, e isso ao longo de 5 anos. No primeiro ano, os municípios de menor renda per capita e os 20% primeiros, até que no 5º ano todos teriam este financiamento, mas, dado o sucesso dos programas, quando chegou no 4º ano, em 2001, por medida provisória, o presidente Fernando Henrique enviou ao Congresso Nacional e foi transformada na Lei 10.216, pela qual a União financiaria em 100% os gastos de todos os 5.570 municípios brasileiros que adotassem programas de renda mínima associados à educação, que também vieram a ser chamados Bolsa Escola, conforme Cristóvão Buarque tinha batizado o programa. E logo após, 6 meses depois, veio o Bolsa Alimentação, relacionando as vacinas das crianças e vacinação das crianças. Depois veio o Auxílio Gás, R$15 por mês para as famílias carentes adquirirem o gás de cozinha. E quando foi eleito o presidente Lula, no ano 2000, ele instituiu o programa Fome Zero, pelo qual todas as famílias carentes passariam a ter o direito de receber um cartão alimentação equivalentes a R$50, que só poderiam ser gastos em alimentos. E eu, inclusive, estive com o ministro José Graziano da Silva em Guaribas e Acauã, no primeiro semestre de 2003, quando foi lançado o programa Cartão Alimentação. E quando chegou outubro de 2003, o presidente Lula resolveu unificar e racionalizar esses 4 programas que eu citei, não é? Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, Cartão Alimentação, no que veio a ser denominado o programa Bolsa Família. E, então, o Bolsa Família, em dezembro de 2003, tinha 3,5 milhões de famílias e foi crescendo, até 14.200.000 famílias e pouco, em 2014 e 15, nos governos Dilma, e ao longo deste período, 2003 a 2015, o índice de desigualdade do Brasil foi diminuindo, assim como também o índice de pobreza extrema foi diminuindo significativamente, passo a passo.
E nesses últimos 4 anos, não tanto por causa do aumento da recessão e do desemprego. E no governo Michel Temer, ele primeiro teve uma diminuição do programa Bolsa Família, mas acabou terminando com 14.200.000. No governo Jair Bolsonaro, nos primeiros meses houve um aumento para 14.230.000, depois ele até anunciou o 13º salário, mas chegou em dezembro de 2019, estava com só 13.100.000 famílias, mas depois voltou a crescer e agora está por volta de 14.230.000 famílias inscritas e beneficiárias no programa. E mais, estudando, interagindo com as pessoas da Basic Income Earth Network, participando de inúmeros congressos da BIAN nos mais diversos lugares do mundo, eu fiquei persuadido de que, melhor ainda do que a garantia de uma renda através de um imposto de renda negativo e com condicionalidades, tais como o Bolsa Família é caracterizado, melhor ainda será quando tivermos o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, ou mesmo socioeconômica, termos todos o direito de participarmos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada pessoa. A ninguém será negado. Até para os que temos mais, sim. Obviamente, os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E então eu apresentei um novo projeto de lei em dezembro de 2001, neste sentido, e foi designado relator na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador só um minutinho. Deixa eu ligar o... Pronto. Foi designado relator o senador Francelino Pereira, ex-governador de Minas, ex-presidente da Arena, então no PFL. Ele me disse: Eduardo, eu estou com 81 anos, não vou ser mais candidato e quero estudar com seriedade o seu projeto. Eu então dei a ele o meu livro, Renda de Cidadania, A Saída pela Porta, que estava na primeira edição, em 2002, e agora está na 7ª, vai para a 8ª, e ele me estudou e leu e disse: é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituído por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? Eu achei de bom senso e aceitei, e graças a este parágrafo, o projeto foi
aprovado por todo o Senado em dezembro de 2002 e em dezembro de 2003 na Câmara dos Deputados, aprovado por todos os partidos, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, estava presente e nada falou contra, portanto, votou favoravelmente o então deputado Jair Bolsonaro, e daí foi para o presidente Lula sancionar ou não, e numa bela cerimônia, em 8 de janeiro de 2004, o presidente Lula sancionou a lei que, portanto, institui por etapas, a critério do Poder Executivo, priorizando-se os mais necessitados, como o faz o programa Bolsa Família e agora também o auxílio emergencial, até que um dia tenhamos a renda básica de cidadania. Quando vai acontecer? Vocês sabem como e quando, não é? Depende muito da Ana Maria Pérez do Amaral, da Mariana Amanda, do João Vitor Antunes Lopes, escreverem um trabalho muito bem feito e enviarem para o ministro Paulo Guedes e para o presidente Jair Bolsonaro, e de tal maneira a persuadirem-nos a que está na hora de instituir a renda básica de cidadania, e inclusive com argumentos assim muito fortes que vocês poderão colocar no seu trabalho, e que com elementos tais como mas de onde surgiu essa ideia? Afinal de contas, quem é que pela primeira vez disse que seria bom instituir uma renda básica para todos? Essa é a pergunta que eu faço agora para vocês. Quando começou? Ana Maria, Mariana, João Vitor. Quando vocês saíram de casa hoje, como da última vez, como é que aconteceu? Diga. Ana Maria, como é que você saiu de casa pela última vez? Pela janela? Não. Como foi? Pela porta. Então, você sabe que o meu livro se chama Renda de Cidadania, a saída é pela porta. 520 anos antes de Cristo, o mestre Confúcio, no livro das explicações e das respostas, observou que a incerteza ainda é pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? É uma questão de bom senso. Se nós quisermos cumprir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza, construir uma sociedade justa, livre e solidária e sem qualquer distinção, e promover maior igualdade e promover a liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso quanto vocês saírem de casa pela porta é instituírem a renda básica de cidadania. Vamos um pouco mais adiante na história, 300 anos antes de Cristo, nos encontrarmos com Aristóteles. Em política, ele diz que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso é necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Se nós formos ao Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, qual é a palavra mais citada? 513 vezes me ensinou o rabino Henry Sobel. Tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade. O grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino.
se formos ao Novo Testamento, ali nas parábolas nos Atos dos Apóstolos, está escrito que eles venderam os seus bens, passaram a viver em comunidade, de maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se nós formos ver as parábolas de Jesus, como do Senhor da Vinha, ele diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia, com cada um buscou aquilo que combinou aquilo que ambos consideravam justo e começou o pagamento pelo último que ali havia chegado e ao pagar o primeiro, este lhe perguntou, mas como assim? O senhor está me pagando o mesmo que a última que aqui chegou e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? E se nós formos ver o que está na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, ele diz que todos nós deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Se nós formos olhar os ensinamentos de Maomé, dos seguidores do islamismo, dos 4 califas que escreveram o livro dos hadis, Omar, o segundo deles, ele diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se nós formos ver o que pensa o budismo, Dalai Lama, numa ética para um novo milênio, diz que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, é preciso antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade, não é? Vamos agora ao início do século XVI, tá bom? E daí... Oi? Sim, pode finalizar, que aí eu vou começar a fazer as minhas perguntinhas. No século XVI, nós vamos nos encontrar com este amigo de vocês, o Thomas More, de Utopia. Vocês sabem que quando eu soube que o presidente Jair Bolsonaro estava com o Covid-19 e precisava ficar pelo menos 2 semanas lá no Palácio da Alvorada, recolhido, eu resolvi mandar para ele Utopia, de Thomas More. Em Utopia, há um diálogo do cardeal Morton com algumas pessoas sobre a pena de morte que, instituída na Inglaterra no início do século XVI, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E foi então que o viajante português Rafael Ítalo Deu significa um contador de histórias, em grego, ele ponderou muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia de uma renda para todos, e de tal maneira que, por esta razão, Thomas More é considerado um dos que melhor fundamentou a proposta da renda básica. Vamos seguir um pouquinho mais adiante na história, chegar em 1774, quando nasceu na Inglaterra um outro Thomas Paine, P-A-I-N-E, que se tornou amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou
o para-raios, inventou os óculos, antes só se usava monóculos, um homem muito influente que persuadiu Thomas Paine a ir viver na América antes da independência. Para lá ele foi como um coletor de impostos, arguto observador de costumes e de valores, que passou a escrever ensaios que tiveram enorme impacto. O presidente George Washington escreveu que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos para proclamarem a sua independência quanto Common Sense, senso comum, que uma vez publicado em janeiro de 1776, fez com que os americanos, em 4 de julho de 1776, proclamassem a sua independência. E o que dizia Common Sense, que contraria o bom senso, que uma ilha domine um continente, coisas como tais. Só que ele começou a se sentir muito perseguido por suas ideias consideradas tão progressistas, e daí resolveu voltar para sua terra natal, na Inglaterra. Mas lá chegando, o que aconteceu? Começaram a queimar os seus livros. Imagine esse homem responsável pela perda da nossa principal colônia. Então, ele seguiu para a França e, de tal maneira, se engajou com Ana Maria, João Vitor e a Mariana na luta por liberdade, igualdade e fraternidade, que 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, ele foi eleito constituinte francês. E, nesta qualidade, em 1795, ele escreveu um ensaio de 20 páginas para a Assembleia Nacional da França, denominado Justiça Agrária, que está aqui em português no meu livro, Renda de Cidadania, onde ele diz que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada, porque lá na América, onde ele tinha estado antes da independência, não encontrara tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias de então. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade, mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela deste rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país, e essa era uma proposta para todos os países, tanto uma renda básica quanto um capital básico como um direito inalienável de todos partilharem da riqueza comum da nação, e assim por diante. Mais e mais, por pessoas do mais largo espectro, passaram a defender a garantia de uma renda até o século XX, XXI, mais e mais ainda. E agora está nas suas mãos agora. Sim. O presidente, tá? Com certeza. E entrando nesse assunto sobre o governo Bolsonaro, a gente queria saber um pouco a sua opinião sobre o programa Renda Brasil, do Paulo Guedes, e também sobre essa questão da perspectiva focalizada para a perspectiva mais universal da política pública, porque o pesquisador da FGV, Jimmy Medeiros, ele comentou essa questão, que a política de renda básica nasceu de um jeito e ela evoluiu para outro, a proposta, né, do senhor, que no início ela tinha esse viés mais liberal, por meio do imposto de renda negativo, e depois foram defendidas políticas mais focalizadas, com o programa de garantia de renda mínima, e depois essa perspectiva mais humanista e generosa, da renda básica de cidadania. E aí, só para comentar um pouco essa diferença de perspectiva das políticas públicas, e também, por fim, a gente queria saber um pouco sobre a sua experiência no Quênia, se o senhor poderia comentar um pouco sobre o impacto positivo da renda básica sobre as mulheres. Com prazer. Então... primeiramente sobre o Paulo Guedes, a Renda Brasil.
Precisa ver, primeiro, ele ainda não definiu o que vai ser a Renda Brasil, se é que vai acontecer mesmo, porque ele pode perfeitamente garantir. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, quando venceu a eleição, ele disse: eu juro por Deus perante o povo brasileiro cumprir a Constituição, que, conforme diz o artigo 3º, constitui objetivos fundamentais, construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Se ele quiser cumprir, e inclusive o programa de governo entregue por ele no Superior Tribunal Eleitoral, onde ele diz que vai garantir uma renda mínima para todas as famílias brasileiras, melhor do que e de maior valor que o Bolsa Família. Então, tal como pensam os pensadores liberais como Milton Friedman. Milton Friedman, se você ler a entrevista dele para mim, perguntou o que ele acha da renda de cidadania, ele diz que é equivalente ao imposto de renda negativo, e é mesmo, só que com vantagens, conforme Felipe Vampares explica em Real Freedom for All, What, if anything, can justify capitalism? E também neste livro que eu recomendei a vocês, Renda Básica. Então, ele diz que se nós quisermos efetivamente cumprir as recomendações de John Rawls em uma teoria da justiça, onde ele diz que precisamos colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica que significa a aplicação dos princípios de justiça, de igual liberdade, de diferença, de igualdade de oportunidades e igual toda pessoa precisa ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, tais como as que estão no artigo 5º da nossa Constituição ou na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que precisam ser estendidas a todos na sociedade. Esse é o princípio de igual liberdade. O princípio de igualdade, segundo o princípio da diferença, segundo o qual qualquer diferença socioeconômica que, porventura, exista na sociedade só se justifica se for em benefício dos que menos têm e de maneira a proporcionar igualdade de oportunidades a todos. Então, John Rawls diz que seria interessante ter a renda mínima através de um imposto de renda negativo, mas Felipe Vampares, no seu livro, coloca com muita clareza que muito melhor, levando em conta os próprios argumentos de John Rawls, será o dia que tivermos a renda básica incondicional, igual para todos. Quais são as diferenças entre o programa auxílio emergencial e o Bolsa Família e outras formas de transferência de renda e a renda básica incondicional? Por que ela é melhor? Vocês sabem bem as regras do Bolsa Família? Conhecem? Ou quer que eu diga rapidamente? Acho que não precisa. Acho que a gente sabe. Então, e quais são as vantagens da renda básica? Primeiro, eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, na carteira de trabalho assinada ou qualquer atividade que realizemos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha e recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar.
Eliminamos qualquer estigma, o sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência que acontece quando você tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito a receber tal complemento. E a pessoa está por decidir. Vou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciar ela, receber esse tanto, e aí vem o governo e me retiro o que eu estava recebendo daquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, nas mulheres e nos homens. Todos nós amamos fazer uma série de atividades porque nos sentimos úteis perante a comunidade. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo amor e carinho. Quando nós, pais e mães, quando estamos cuidando de nossas crianças, para que bem se alimentem, se desenvolvam com todo carinho, quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa atenção, ali estamos. Nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis perante a comunidade? Quando Vincent van Gogh e Amedeo Modigliani pintaram as suas obras, saíam pelas ruas para tentar vendê-las, alcançaram a sobrevivência, mal conseguiam, ambos ficaram doentes, morreram precocemente. Hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de uma fazenda, de um banco, de um hotel, de um restaurante, títulos financeiros, propriedades imobiliárias, essa pessoa pode receber lucros, juros, aluguéis, os rendimentos do capital. E eu lhes pergunto, por acaso, aquela pessoa que detém tais formas de capital para receber lucros, juros, aluguéis, tem que comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. E, portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos da riqueza comum gerada em Limeira, em Campinas, na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro, na Floresta Amazônica, nas cataratas da Foz do Iguaçu, nos Pampas do Rio Grande do Sul, no Pantanal do Mato Grosso, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. É uma questão de bom senso, ainda mais quando percebemos certos aspectos da nossa história, o fato de que, por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal, na África, para virem aqui trabalharem para o enriquecimento de tantas famílias, sem que lhes fosse dada qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e receberem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. É uma questão de bom senso. Mas qual é, Ana Maria, Mariane, João Victor, a vantagem principal da renda básica de cidadania, que eu não falei ainda? Essa é a parte importantíssima. É do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala Amartya Sen, o Prêmio Nobel de Economia, que lembra do que aconteceu quando ele era menino. Ele morava na Índia, seu pai era um ótimo professor, ele morava numa boa casa. Certo dia ele estava brincando no jardim de sua casa, quando, de repente, entrou um homem gritando por socorro. Havia sido esfaqueado nas costas, e ele, então, chamou por
por seu pai, que logo veio, acompanhou seu pai levando aquele trabalhador, Cadermia, para o hospital. No caminho, ele disse: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir aqui a este lugar tão perigoso por causa de lutas étnicas. Mas eu não tive outra alternativa senão de aqui encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E ao chegar no hospital, Cadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui Amartya Sen, tipicamente, Cadermia não tinha liberdade real. Precisou colocar sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Para aquela mulher que, não tendo alternativa para dar de comer em casa, resolve vender o seu corpo para o personagem do Mano Brown, dos Racionais MCs, do Homem na Estrada, que, não tendo como ajudar no orçamento da sua casa, se torna um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes. O dia que houver para si, cada membro da sua família, uma renda básica de cidadania, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Agora, graças à renda básica, para mim e cada membro da minha família, eu posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na Unicamp, em Limeira, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. Exatamente. E aí o senhor ia comentar um pouco sobre a sua experiência no Quênia, sobre o impacto positivo da renda básica nas mulheres. Então, o prefeito propôs 3% de imposto, teve enorme resistência, e daí precisou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Daí deu tão certo que 10 anos depois ele se tornou governador do estado do Alasca. E o Alasca havia descoberto na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, enorme reserva petrolífera. E então disse ele aos então 300 mil concidadãos, hoje são 750 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. Então, aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive Petrobras, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, de 200 empresas brasileiras, podem ver no site do Alaska Permanent Fund, e empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje mais de 66 bilhões de dólares. E então, vamos supor que vocês estivessem residindo no Alasca entre 1º de janeiro e 31 de março, vocês teriam preenchido um formulário, uma página só, dizendo que sou Mariana, Ana Maria, João Vitor, tal, resido em tal endereço, se eu viajei foi por tal e qual motivo, mas estou aqui de volta, precisa estar lá morando há 1 ano a mais, responde por suas crianças até 3 anos de idade, por elas recebe. E vou deixar eu ver. E
trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o patrimônio acumulado, poucas perguntas adicionais, se assim tivessem agido entre 1º de janeiro e 31 de março, 2 pessoas testemunham, essa declaração é verdadeira, vocês lá teriam recebido, ao final de setembro, começo de outubro, nos primeiros anos 80, primeiro 300, depois 400, 500, em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram $3.269 por pessoa. No ano passado foi $1.609 por pessoa por ano. Uma família de 5 vezes isso. Consequência, Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, o Alasca, junto com Utah, são os 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim deste sistema. Um momento que eu recebi uma informação aqui importante. Então, eu estive no Alasca em 1995 por 7 dias e verifiquei lá como bem aceito e recebido. Um outro exemplo é Macau. Macau, vocês sabem, foi uma colônia de Portugal e quando foi formada a República Popular da China, eles absorveram todas as ex-colônias europeias, menos Hong Kong e Macau. Mas em 1999, Macau fez um acordo a China fez um acordo com Portugal, pela qual Macau passaria a pertencer à República Popular da China, porém com uma legislação autônoma. E em Macau eles permitiram a existência de cassinos que se desenvolveram extraordinariamente. Macau passou a ter mais cassinos que Las Vegas, que é tão conhecida por seus cassinos. Mas em 2006 houve uma forte tensão social e então o governo e os legisladores de Macau lá resolveram separar 6% da receita advinda dos cassinos, dos hotéis e da economia de Macau para pagar um Wealth Partaking Scheme, um esquema de participação na riqueza de Macau para todos os seus habitantes igualmente. Então, passaram a pagar, a partir de 2008, 4 mil, 5 mil, 6 mil. No ano passado, 10 mil patacas, $1.208 por pessoa. Eu estive em Macau em 2016 por 2 dias e verifiquei que lá também o sistema é muito bem aceito. Diversos países do mundo têm realizado experiências. A Namíbia, na vila de Otiveiro, eu visitei, muito bem sucedida, para 1.000 habitantes, por 3 anos receberão $100 da Namíbia por pessoa, uma vila rural. No estado de Madhya Pradesh, na Índia, um entendimento da Unicef com uma instituição, Self-Employment Women Association, eles fizeram uma experiência com 6 mil pessoas de uma vila, que foi muito bem sucedida. Também na Finlândia,
2.000 pessoas foram sorteadas dentre desempregados que passaram a receber 560 euros por mês por 2 anos. A experiência foi bem sucedida. Na cidade de Grenoble, na França, tem havido experiências no Canadá, em Toronto, na cidade de Stockton, na Califórnia. 130 pessoas foram sorteadas este ano para receberem $550 por mês. E, há algum tempo atrás, 4 formandos nas universidades do MIT e de Harvard resolveram formar uma Give Directly, uma instituição denominada Dando Diretamente, para realizar a experiência de erradicar a pobreza. E eles receberam um prêmio do Google de $2,5 milhões e mais uma contribuição de $25 milhões das empresas do Vale do Silício, inclusive a Facebook, e mais contribuições voluntárias. E, juntando $30 milhões, resolveram fazer uma experiência nas vilas rurais pobres do Quênia, que eu as visitei no ano passado, em janeiro de 2019, com a Mônica Dallaire, e justamente, por exemplo, nós, nessas vilas rurais, por 12 anos, os adultos passaram a receber $22 mensais, que são algo como os R$89 que se paga aqui pelo Bolsa Família, lá com poder aquisitivo um pouco maior. E todos adultos, homens e mulheres, de 18 anos ou mais, passaram a receber, e isso para uma experiência de 12 anos em 44 vilas, noutro conjunto de vilas por 2 anos, noutro conjunto de vilas, essa mesma quantia paga em 2 pagamentos à vista em setembro e outubro de 2018, e nós fomos visitar estas vilas e conversando com as pessoas e perguntando, por exemplo, quando vocês passaram a receber os $22 por mês, passaram a trabalhar mais ou menos. Nós pudemos comprar instrumentos de trabalho, por exemplo, para melhor plantar e cultivar verduras, legumes, etc. Passamos a poder comprar instrumentos de pesca para pescar no lago. Algum comprou uma motocicleta para o transporte, que trabalha com transporte de pessoas e coisas, e assim por diante. Todos disseram que estavam trabalhando mais. Que prioridades deram? Nós estamos melhorando um pouco a casa, muito simples. Algumas mudaram o teto, que era de sapé, para teto de metal, com um sistema de obter a água, captar a água da chuva. Também melhoraram os móveis da casa e tal, e sempre deram grande prioridade à educação das crianças e dos adolescentes. E sobre como é que foi para as mulheres, em geral, a gente reúne no dia que chega o pagamento por celular, a gente se reúne, homem e mulher, e combina o que é que vai ser feito de compras neste mês e no próximo, e assim por diante.
houve um grau de solidariedade muito maior entre todas as pessoas da vila e, do ponto de vista das mulheres, houve, assim, um muito maior grau de autonomia e independência, e a violência doméstica contra as mulheres diminuiu em 51%. Então, como eu preparei a palestra sobre a evolução da renda básica no Brasil e citei as experiências do Quênia, de Maricá e outros lugares, eu posso lhes enviar para os seus e-mails esta palestra que está em inglês, tá bom? Que mais vocês querem perguntar? Eu acredito que seja isso. De forma geral, foi muito enriquecedor, né? A gente queria te agradecer muito por toda essa oportunidade, porque para a gente é uma experiência incrível poder ter contato com alguém assim, contribui muito para a nossa formação. E se você quiser comentar mais alguma coisa, deixar um recado para o pessoal da Unicamp, falar sobre algum ponto que você estava falando antes e que você, por acaso, queira ressaltar, enfim, fique à vontade. Quem sabe quando passar a pandemia do coronavírus, se vocês quiserem que eu vá fazer uma palestra aí em Limeira, na Unicamp, se vocês me convidarem, se gostaram da nossa conversa, eu, com o maior prazer, aceito. Sinta-se convidado já. A gente está torcendo aqui, está ficando em casa e torcendo para isso passar logo. Vai ser um prazer receber o senhor aqui. Vocês estão sabendo que o Papa está organizando um encontro com os jovens de todos os países do mundo, que vai ser realizado, era para ter sido realizado na cidade de Assis, o chamado Encontro de Francisco, a Economia de Francisco, o encontro com Francisco e Clara, na cidade onde viveu São Francisco de Assis, e ele, então, tem a intenção de encontrar os jovens de todo o mundo até 35 anos de idade. Vão 2.000 jovens se encontrar com ele, e também com Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Muhammad Yunus, e alguns economistas laureados com o Prêmio Nobel de Economia, e para conversarem sobre os instrumentos de política econômica e social que possam justamente significar a realização da justiça, para que então possa haver a paz. E no ano passado, a maior delegação é a italiana, a segunda maior é a brasileira, com 250 jovens, que me convidaram para, no ano passado, na PUC de São Paulo, conversar com eles sobre a renda básica. E eles gostaram muito e disseram: nós queremos que você venha conosco. Então, eu, que fiz 79 anos, vou me juntar aos jovens de até 35 anos e com Amartya Sen, Muhammad Yunus, Jeffrey Sachs e Joseph Stiglitz, outro prêmio Nobel, e outros, para conversarmos sobre as políticas públicas que possam significar a realização da justiça e, inclusive, portanto, a renda básica de cidadania. E imagine se o Papa, que na última homília de paz, na conversa com os movimentos sociais, a certa altura mencionou que está na hora de
instituir uma renda básica universal, incondicional, se o Papa Francisco manda falar para o Brasil, para o presidente Bolsonaro e para o Paulo Guedes, e ainda mais se a Ana Maria, a Mariana e o João Vitor mandarem uma recomendação ao presidente, ao Congresso Nacional e à Frente Parlamentar da Renda Básica de Cidadania, então, eu acho que vai acontecer. O que vocês acham? Tomara que sim, também acho. Concordo, eu acho que cada vez mais a gente tem que caminhar para a renda básica. Eu acho que essas conversas são essenciais também para os jovens entender um pouco mais do que é, o que ela pretende, quais são os mecanismos, e encontros como esse com certeza facilitam. Muito bem. E o João Vitor, o que acha? Eu estou de acordo. Eu acho que o coronavírus trouxe muitas dificuldades para a gente, né, em diversas dimensões. Mas que bom que a gente está podendo pensar sobre isso agora. Acho que isso é bastante importante. E acho que não só nós três aqui devemos escrever uma carta, mas a gente vai falar com os demais alunos da sala para compartilhar esse vídeo com eles e pedir para que eles se juntem a nós. Quantos são os estudantes na sala? Do nosso ano são 64, Uhum. né? Nós nos ingressamos em 2018. Agora, da faculdade como um todo, deixa eu pensar. Eu não sei se as meninas sabem, eu não sei de cabeça quantos são. Eu acho que em torno de 2.000, 1.000. Em torno de 2.000? Eu acho que sim. Então, e daí vocês poderão transmitir que, quando isso acontecer, vocês estarão mais perto de estar realizando um objetivo tão importante que foi expresso num dos mais belos discursos da história da humanidade. Qual é? Quem vai falar? Bom, um dos mais belos discursos é o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, mas tem um outro também de um amigo meu que eu vou apresentar para vocês, porque acho que vocês vão gostar dele, tá bom? Posso trazê-lo aqui? Com certeza. À vontade. Mas quem é? Estão conhecendo? Sim. Quem é? Martin Luther King. Ah, muito bem. Martin Luther King. Martin Luther King Jr. Sim. Que no livro Causa ou Fraternidade, para onde é que nós vamos daqui para frente, ele diz que agora está na hora de instituir aquilo que é uma coisa tão simples que todos os economistas já disseram, que é a garantia de uma renda para todos. E de tal maneira que, se isso acontecer, nós vamos estar mais próximos de realizar o sonho que ele disse. Eu tenho o sonho de que um dia os filhos de ex-escravos, os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho de que um dia todo vale será elevado, todo morro e toda montanha será rebaixada.
os lugares acidentados serão tornados planos, os lugares tortuosos serão tornados retos, e a glória do Senhor será revelada, e todos juntos verão isso acontecer. Essa é a nossa esperança, essa é a fé com a qual eu volto para o Sul. Com essa fé, nós seremos capazes de trabalhar juntos, de rezar juntos, de lutar juntos, de ir para a cadeia juntos, de levantar juntos para lutar pela liberdade, sabendo que um dia seremos livres. Esse será o dia em que todas as crianças de Deus serão capazes de cantar com um novo sentido. Meu país é para você, minha doce terra da liberdade. Para você eu canto, terra onde meus pais morreram, terra do orgulho dos peregrinos. De todos os lados das montanhas deixai a liberdade soar. E quando nós deixarmos a liberdade soar, quando nós a deixarmos soar em todas as vilas e vilarejos, em todas as cidades e estados, nós poderemos ver mais depressa a chegada do dia em que todas as crianças de Deus, homens negros e homens brancos, judeus e gentios, católicos e protestantes, serão capazes de se dar as mãos e cantar as palavras daquele velho hino espiritual negro. Finalmente a liberdade, finalmente a liberdade. Graças a Deus Todo-Poderoso, nós somos finalmente livres. Tá no meu livro, Renda de Cidadania, o discurso inteiro. E daí, então, nós poderemos estar cantando uma música pela paz, não é? Pela realização da justiça e pela paz. Para concluir, não é verdade? E qual é a canção, então? Ana Maria pode falar, a Mariana... João Eu sou muito fã do Bob Dylan. Ah, é? Sou. E você gostaria de terminar cantando Blowing the Wind, então? Sim. Topa? Sim. Se meus colegas quiserem outra canção, podem se manifestar também. Gostamos também de Racionais. Eu ia até sugerir mais uma, então fica aberto o espaço que o senhor sentir, a gente está aqui disposto a ouvir. Qual é a outra? Racionais. Bem, por que da canção dos Racionais? Certo dia, eu fiquei impressionado com uma senhora responsável pelos direitos humanos da ONU, que tinha saído de uma visita à unidade de assistência inicial da FEBEM, dizendo é horrível, é horrível, é horrível. E eu fui até lá, na unidade de assistência inicial do Brás, e perguntei à diretora, será que eu posso, eu era senador, conversar com os jovens aí dentro? Claro, pode. E havia lá 500 jovens de 14 a 20 anos detidos na Fundação do Bem-Estar do Menor. Então, eu fui conversar com eles e depois de hora e meia, assim como estou fazendo com vocês, de explicar o que é a renda básica de cidadania, eu disse a eles, olha, eu acho que se já estivesse existindo a renda básica no Brasil, muito provavelmente vocês não teriam cometido os delitos, os crimes que os fazem estar aqui presos. E para mostrar para eles, eu, então, cantei O Homem na Estrada, dos Racionais MCs, do Mano Brown. E fiquei impressionado porque eles sabiam decor e cantaram juntos, o que significa que eles
que essa letra tem muito a ver com o cotidiano deles, não é verdade? E então, eis o que eu ali cantei para ele. O homem na estrada recomeça a sua vida, a sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz. Não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas, não. Na FEBEM, lembranças dolorosas, então, sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram, sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração o bar e o candomblé para se tomar a bênção. Esse é o palco da história que por mim será contada. O homem na estrada, equilibrado num barraco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio. Um cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, se chover será fatal. Um pedaço do inferno aqui é onde eu estou. Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Vocês me dão licença de dizer a letra tal como ela é, mesmo que contém alguns palavrões, tá bom? Logo depois esqueceram, filhos da puta. Acharam uma mina morta, estuprada, deviam estar com muita raiva. Mano, quanta paulada. Estava irreconhecível, o rosto desfigurado. Deu meia-noite e o corpo ainda estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol, jogado. O ML só 10 horas atrasado. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui. Tenha uma vida segura, não quero que ele cresça com um oitão na cintura e uma PT na cabeça. E o resto da madrugada, sem dormir, ele pensa o que fazer para sair dessa situação. Desempregado, então, com má reputação, vivendo na detenção, ninguém confia, não. E a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada, o homem na estrada. Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual. Calor insuportável, 28 graus. Falta água, já é rotina, monotonia. Não tem prazo para voltar. Já fazem 5 dias. São 10 horas. A rua está agitada. Uma ambulância foi chamada com extrema urgência. Loucura, violência exagerada. Estourou a própria mãe, estava embriagado. Mas bem antes da ressaca, ele foi julgado, arrastado pela rua, pobre do elemento inevitável linchamento. Imaginem só, ele ficou bem feio, não tiveram dó. Os ricos fazem campanha contra as drogas e falam sobre o poder destrutivo delas. Por outro lado, promove e ganha muito dinheiro com o álcool que é vendido na favela. Empapuçado ele sai, vai dar um rolê. Não acredita no que vê, não daquela maneira. Crianças, gatos, cachorros disputam palmo a palmo seu café da manhã na lateral da feira. Molecada sem futuro eu já consigo ver. Só vão na escola para comer, apenas nada mais. Como é que vão aprender? Sem incentivo de alguém, sem orgulho e sem respeito, sem saúde e sem paz. O mano meu estava ganhando dinheiro, tinha comprado um carro, até Rolex tinha. Foi fuzilado a queima-roupa no colégio, abastecendo a playboyzada de farinha. Ficou famoso, virou notícia, rendeu dinheiro aos jornais, cartaz à polícia. 20 anos de idade, alcançou os primeiros lugares, superstar do Notícias Populares. Uma semana depois chegou o craque. Gente rica por trás, diretoria aqui, periferia, miséria de sobra. Um salário por dia garante a mão de obra. A clientela tem grana e compra bem. Tudo em casa, costa quente de sócio. A playboyzada muito louca até os ossos. Vender droga por aqui, grande negócio. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quer um futuro melhor? Não quero morrer assim, num necrotério qualquer, como indigente, sem nome, sem nada, o homem na estrada. Assaltos na redondeza levantaram suspeitas. Logo acusaram a favela para variar. E o boato que corre, que esse homem está com seu nome lá na lista dos suspeitos,
pregada na parede do bar. À noite chega o clima estranho no bar, e ele, sem desconfiar de nada, vai dormir tranquilamente, mas na calada aguentaram seus antecedentes, como se fosse uma doença incurável. No seu braço, a tatuagem, uma passagem 157 na lei. No seu lado não tem mais ninguém. A justiça criminal é implacável. Tiram sua liberdade, família e moral, mesmo longe do sistema carcerário, te chamarão para sempre de ex-presidiário. Não confio na polícia, raça do caralho. Se eles me acham baleado na calçada, chutam minha cara e cospem em mim, eu sangraria até a morte. Já era um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço. É madrugada. Parece estar tudo normal, mas esse homem desperta, pressentindo o mal, muito cachorro latindo. Vamos! Ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal. Na madrugada da favela não existem leis, talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez. Vão invadir o seu barraco, é a polícia. Vieram para arregastar, cheios de ódio e malícia. Filhos da puta, comedores de carniça. Já deram minha sentença, eu nem estava na treta. Não são poucos e já vieram muito loucos, mataram a crocodilagem, não vão perder viagem. 15 caras lá fora, diversos calibres, e eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo, e eu, meu Deus, e o meu orixá. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na FEBEM. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. Minha verdade foi outra, não dá tempo para mais nada. Pá, pá, pá! Trecho radiofônico. Homem mulato, aparentando entre 25 e 30 anos, é encontrado morto na estrada do Boimirim, sem número. Tudo indica ter sido acerto de contas entre quadrilhas rivais. Segundo a polícia, a vítima tinha vasta ficha criminal. Pois bem, eles me deram razão e fizeram um pedido que eu pudesse levar lá o Mano Brown, e daí convidei o Mano Brown, voltamos lá semana seguinte, daí fizemos mais quase 1 hora de diálogo, durante o qual o Mano Brown cantou 6 canções a pedido deles, e eles sabiam decor e cantaram juntos, e me deram razão de que se a renda básica já estivesse existindo, muitas coisas seriam diferentes para eles. E agora, então, a gente pode atender o pedido da Ana Maria Pérez do Amaral, em homenagem à canção por justiça para que possa haver a paz, não é? Sim, essa canção, eu também tinha pensado em relação ao seu livro, A Saída pela Porta, a canção The Times They Are Changing, que é boa também. Qual é a canção? The Times They Are Changing, também é boa. The Times They Are Changing. Essa é boa também, as duas. Não sei, qual você prefere cantar? The time they are changing. Para momentos de renda básica. Então, canta para mim um pouquinho, por favor. Estou com vergonha. Não, canta. Mas era assim mesmo como você cantou. The times they are changing. Mas pode ser Blowing in the Wind também, as duas eu gosto muito. Oh, mas é que eu não conheço bem, não sei cantar inteira The Times They Are Changing. Então, Blowing in the Wind, pode ser. As duas têm a mesma função. Tá legal. Mas quando eu for aí, a gente canta as duas juntos, tá? Sim, combinado então. Combinado? Vou aprender para chegar em Limeira. Tá bom? Então vamos lá. How many roads must a man walk down
before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Muito bem. Então, tá legal. Então, muito obrigado a vocês, que já está na hora da minha próxima. Agora tem uma reunião na Câmara Municipal da Comissão de Educação. E sobrou só uns 20 minutos para comer alguma coisa, tá bom? Tá certo. Claro, sim. Então, Obrigada. Obrigado. Um beijo para vocês. Um abração, João Vitor. Tchau, tchau. Um Um abraço. beijo para a Tchau. Maria e para a Mariana. Igualmente.